Olá, está começando mais um episódio do Yungo Conecta, nosso sexto episódio da série que fala sobre transformação digital. Meu nome é Cristiano Icari, sou o CEO da Yungo. Estamos aqui no estúdio em parceria com a Rolê Filmes. Antes de começar, vamos fazer nosso jabazinho aqui. Esse episódio tem o patrocínio da Diretalog, empresa de logística altamente confiável, recomendada pelos seus clientes, parceiros e fornecedores. Um abraço aos nossos amigos e vamos começar nosso episódio. O episódio de hoje eu acho um tema muito interessante. A gente vai falar dos desafios da gestão de equipes remotas e eu trouxe aqui uma pessoa que conhece muito do assunto, com larga experiência na gestão de times presenciais remotos de alta performance. Meu grande amigo Gabriel Cantanhede, seja bem-vindo ao Yungo Conecta. Como que o senhor está? Cris, feliz de estar aqui com você. Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer reencontrar. Tem muita história nessa mesa. E a gente está aqui esperando colaborar com todo mundo que está assistindo. Conteúdo de valor aí, trocar um pouquinho de experiência. Legal. Olha, sabe que a gente tem roteiro, né? Todo mundo fala, vamos fazer roteiro, não vamos ficar preso nisso. Eu escrevi tanta coisa que eu queria falar com você. É óbvio que a gente tem que seguir uma sequência para dar uma estrutura lógica aí ao nosso episódio, né? Acho que é interessante você começar, né, se apresentando, falar um pouco da sua carreira, né? Do que você vivenciou, de como você está, importante. A gente não se vê há um bom tempo presencialmente, né? A pandemia veio aí e nos afastou um pouco, mas é sempre uma nova oportunidade pra gente. Legal, Cris. Minha carreira começou em Ribeirão Preto, né? Eu sou de lá. E comecei trabalhando com portal educacional. Então, desde o começo, eu vejo que o CRM está na minha vida, né? Então, a gente fez o primeiro portal, talvez um dos primeiros portais educacionais do Brasil, onde tinha que fazer a segmentação do público. Então, você tinha um módulo desde a educação infantil até o ensino médio. E aí, eu criei essa plataforma, né, junto com o time. Isso aqui é Isso em 98, a gente está falando. Era EAD? Já falava de EAD nessa época? Não, a gente era começo ainda, era muito embrionário, não tinha esse conceito, né? E a gente construiu um portal. A priori era para fazer apoio para o estudante. Então tinha esse viés, era só focado para o sistema de ensino que eu trabalhava. E, obviamente, formou e eu quis vir para São Paulo de qualquer jeito, né? Com aquela cabeça, tipo, o mundo em São Paulo, né? Então eu quero aprender. Tive um ano com uma experiência também com uma agência de marketing, né? Um pouco diferente do que eu esperava. Sim. E finalmente fui para uma empresa, né, onde a gente se conheceu, mas muito, em 2003, 2004, para uma consultoria de data quality. E aí eu comecei a ficar vidrado em dado, no poder do dado, como você consistir ele para gerar valor. E a gente começou a se posicionar como uma fábrica de CRM. Então, em determinado momento, a gente fazia data quality, a gente fazia enriquecimento de dados, geolocalização. Fizemos uma incorporação com uma outra empresa que fazia parte de fulfillment. E o auge do modelo, que eu sempre gosto de contar, a empresa ela fez a seleção do Faustão 2006. Então, todos os prêmios da Copa do Mundo foi a gente que distribuiu. Legal, eu não sabia disso. Então, a gente você chegou aí lá em Osasco, né? Sim. Naquela unidade, a gente fez isso. Então, a complexidade da legislação, a gente teve toda essa... Né? Imagina que você convencer uma pessoa lá no Manaus que ela ganhou um carro. Sim. E você tem que convencer ela, senão aquele carro é da Caixa, não é que gerou economia, promoção. Isso não existe. Então, você faz de tudo para você conseguir premiar a pessoa. E depois disso, né, a gente... eu passei quase 8, 9 anos, não me recordo. E, chegou uma hora no desafio novo, né? E acabei na Meta, onde eu estou hoje, né? A gente, no primeiro momento, eu sempre eu era uma IPS, né? Basicamente era uma empresa de contact center. E passei aí para uma consultoria especializada em prestar serviço para call center. Então, só mudei o lado do balcão, basicamente, sim. né? E uma outra coisa legal, eu passei a estar do lado do contratante. Então, quando a gente sabe que o quanto que o trabalho do call center ele é mal visto, né, para as pessoas, o quanto que incomoda, e o meu trabalho sempre foi tentar qualificar aquela ligação, que o cliente receba a chamada que ele quer receber. Você estava entre o contratante e o prestador de serviço. Sim. Quase que um auditor ali no meio do... Inclusive, a auditoria é um dos papéis que eu tenho até hoje, tá? Ah, tá. Eu faço auditoria, inclusive, do tipo, olha, aquele agente de fato trabalhou da forma correta, para a gente conseguir ter uma métrica de estabelecer uma relação justa de negócio entre as duas partes. Então, é um dos trabalhos. A gente sempre está falando de visão de performance aí, né? Sempre visão de performance. Tá. Né? E aí a gente, né, a Meta, ela começou a atuar muito com contratante, então todo o meu conhecimento de carreira focado em contact center, eu passei a entender
que acontece depois que faz o trabalho, com a parte do contratante. E aí isso foi, né, dando muito, gerando um aprendizado importante para a gente conseguir entregar mais valor ainda. Na Meta você entrou em que Entrei em 2014. Acho que foi um momento que a gente teve contato também, né? Em Sim, 2014 lá na Meta, sim. né? Sim, eu tive uma missão de estruturar a primeira operação no contratante, então a gente foi um modelo bem legal, né? E aí depois a gente teve os movimentos de mercado, né? A gente é um modelo que por 6, 7 anos deu super certo, mas obviamente o próprio mercado, o próprio nicho de atuação dessa empresa também fez com que o mercado oscilasse, e aí veio a pandemia, né? E o que a gente tem certo na pandemia, você que é um empresário também, a gente tem o custo certo. A gente você não sabe da receita. Sim. E aí você começa a entender, primeiro a entender que aquele momento estava acontecendo mesmo, porque pra gente é inacreditável. Quando que a gente imaginou que a gente passar 1 ano e meio, 2 anos trancado no apartamento, trancado numa casa? E essas operações, Cantanhede, elas faziam gestão de performance entre o contratante e o prestador de serviço, e na sua característica geral, eram operações ativas ou receptivas para que tipo de nicho? Cobrança, venda, saque? O que vocês gestionavam lá? Geral, cara. A gente tem, né? Cada operação tem a sua característica. Então, cobrança, obviamente, tem uma intensidade muito maior, o atendimento menor. Então, a gente diz que o desafio de você fazer uma operação de gestão de cobrança é muito alta. Sim. Porque você tem N aspectos para ver e a ligação ativa, o outbound, é muito maçante. Sim. Quanto o receptivo, ele é mais desafiador porque a margem é pouca, é muita qualidade, é muita. A métrica de, né? Vamos colocar uma métrica de rechamada. A pessoa ligou 2 vezes 24 horas. Bom, se ela ligou 2 vezes 24 horas, quer dizer que a primeira chamada não foi efetiva. Sim. Senão não tinha atendido. Claro. Então você mede, né? Tá sempre. A qualidade está por trás da operação receptiva. Se o cara foi atendido, ele não vai te ligar 2 vezes. Né? Mas nesse aprendizado que a gente teve, a gente não sofreu tecnologicamente falando. O que sofreu foi, precisamos cortar custo, as receitas passaram a ser incertas, fizemos o exercício que todo empresário tem que fazer, né? E para você preservar 30, você tem que eventualmente desligar 3 ou 4. E a gente tomou uma decisão corajosa. Vamos, em vez de mandar o pessoal embora, porque o capital intelectual também é patrimônio da empresa. Sim, sim. Principalmente numa empresa de serviços, né? Nossa, mas sem dúvida, né? Em desenvolvimento de software ainda, né? Claro. Então começamos a desenvolver produto. Putz, vamos começar a desenvolver produto e ir para uma direção que a gente sempre quis. Agora a gente tem pessoas, né, que estão ociosas. E a gente vamos fazer esse projeto? Vamos, né? E aí qual foi o produto que a gente pensou? Primeiro, não é tão simples assim, né? Vou fazer um produto. Sim. Porque você parte da Premiere, exato. Vai dar certo, não vai dar certo, o que é? E aí de uma necessidade interna que a gente sentiu de, poxa, como é que tá os colaboradores? Então, não raro você ligava, você escutava a pessoa chorar do outro lado, porque tá estressada com alguma coisa pessoal, ou alguém teve um parente próximo com Covid. Então, foi, não, vamos fazer um sistema que a gente consiga saber se a pessoa está trabalhando da forma adequada, se tem um potencial de burnout, se a pessoa realmente não está trabalhando, porque a gente ficou no escuro. Ninguém estava preparado para aquele momento. Nós tivemos assim, né? Só vou voltar um pouquinho no assunto. Você tinha um modelo de negócio que estava entre o contratante e o prestador de serviço. A pandemia digitalizou os negócios. Sim. Né? E provavelmente deve ter tido um impacto no segmento que vocês atuavam aí, né? E aí, mergulhando no que você começou a falar, assim, ambiente residencial e corporativo você misturou, né? O ser humano sempre foi um só, mas o ambiente convergiu, né? Convergiu, e a gente tem que a gente teve que entender que momento era esse, né? Então, na prestação de serviço que eu tinha, né, que a gente tem até hoje, voz ou não voz, o dígito, o chat, é um canal. A gente faz uma integração, concebe a inteligência pro contratante e é tranquilo. A gente não teve um impacto tão grande nesse sentido, né? Qual que é a nossa missão? Nossa missão, por exemplo, e aí já contar um pouquinho de experiências, né? A gente mapear essa jornada do cliente, né? Então, o que acontece? Normalmente o executivo, ele quer colocar o chat, porque o chat corta custo.
Sim, mas não deveria ser esse o motivo. Você tem um pano de fundo nas coisas, Você né? deveria ter o chat para atender melhor o seu cliente. Sim, Porque se você atender melhor o seu cliente, o cortar custo é consequência. sim, Então, quando cortar custo é o principal motivo, normalmente dá errado. sim. A superposição de não voz com voz é grande, porque você não faz o atendimento adequado do não voz, o cara liga depois. Com certeza. Então, gerou um custo maior. Então, putz, eu quero atender o cliente com qualidade, eu invisto em base de conhecimento, eu começo a entender quais são as dores do cliente, me preparo melhor. Aí você consegue cortar, como consequência, ter o corte de custo, mas sempre zelando pela experiência do cliente. O corte de custo, na verdade, para mim, ele está no entendimento da jornada. Né? Você Sim. precisa entender a jornada do seu consumidor, né? Eu falo, tudo pra gente é ferramenta, né? Chat, voz, e-mail, automações, robô, pra mim, eu sou um defensor disso, né? Cada ferramenta tem o seu momento adequado dentro de um contexto, de uma experiência do usuário e o usuário que na realidade tem que determinar, né? O preço cortar custos às vezes pode ser ganhar mais, aumentar a margem, ou diminuir realmente a operação, né? E é realmente o que eu vejo o pessoal pensando sempre na ferramenta sem entender o todo, né? Não, acho que quando a gente cai, assim, não é uma crítica, porque às vezes a gente, como empresário, cai nisso, né? Mas eu falo muito da administrar a pobreza. Não, gente, não adianta a gente querer cortar custo aqui, porque Sim. vai perder excelência ou perder cliente. Claro. E aí você gera um ciclo de miséria que não faz o menor Escassez sentido. e prosperidade, né? O pensamento, né? É isso mesmo. Então, poxa, vamos estar lá, vamos estar do lado do cliente, entender? Né? E vamos entender que hoje em dia, ligar para a pessoa para pedir uma segunda via de boleto não faz o menor sentido. Não, menor sentido. Né? Então agora pensa no outro contexto. Da né? mesma forma que assim, que uma venda complexa, necessariamente ela tem que ser humanizada, né? É isso que eu ia te comentar, cara. Então, vamos colocar. A voz, ela tem que estar numa parte nobre da abordagem, nobre do atendimento. Então, vou perder um cliente. Se eu vou perder um cliente, tem que ter voz. Mas como assim? Ah, para reverter mais? Não necessariamente. Porque de repente o cara tá tão atritado que é melhor você liberar a pessoa. Mas antes disso, ter um diagnóstico. Claro. Saber por que a pessoa está saindo da empresa. Tenho 5 anos de empresa, por que está saindo? E aí você entende que pode ser movimento de mercado, você pode ter fatores macroeconômicos, a pessoa simplesmente perdeu o emprego, Sim. não tem muito o que fazer, ou problemas no seu atendimento. E aquela saída, se bem aproveitada, ela evita outras no futuro. Claro. Então é um pouco da gente, né? O não voz não vai deixar de existir. Né? O humano tem que ser cada vez mais especialista, né? Então ele não atende, não é para atender para resolver um problema, mas para poder fazer um acolhimento e zelar pela relação entre a instituição e o cliente. No momento onde as partes estejam de acordo com aquela janela de atenção, né? Porque muito se fala em interrupção com a voz, né? Sim. Então, naquele momento, está pré-acordado, a gente vai falar, vamos tratar do seu caso, né? Seja numa criticidade ou numa explicação de uma situação complexa. Né? Exato, mas vamos olhar a jornada inteira, Cris. Primeiro você cai na URA. Putz, não dá para ficar digitando 3, 4 números CPF e depois você diz alô, CPF de novo, não faz o menor sentido. Então a primeira coisa é, se eu quero falar com a gente, eu não tenho que ficar navegando na URA. Claro. Né? Então não faz eu sentido. tenho que ter essa liberdade de escolha, né? Exato, né? E a gente tem que ser muito eficiente, nós como empresários, de entender quando que o humano tem que entrar. Tá. Quando? Porque ninguém quer. Poxa, e aí você começa a entender, por exemplo, Cris, quem é seu público? Poxa, um jovem, naquela velocidade toda, ele não vai querer navegar numa URA, ele vai querer ir para o WhatsApp. Sim. Né? Ao mesmo tempo que um idoso, ele vai querer falar com uma pessoa que vai ter dificuldade, que vai ter, digite seu... Qual que é o número da sua conta, minha senhora? Vai demorar um tempo. Claro. E aquele tempo tem que ser prazeroso, tem que ter um acolhimento. Então a gente está num momento muito especial, que a gente tem que equilibrar o ganho de escala com a tecnologia, ainda mais a IA sendo incorporada, com a qualidade do humano, do atendimento. Então acho que esse vai ser 100% substituído? Não vai, pessoal. Mas ele tem que ser um especialista na relação entre cliente e a instituição na qual ele está falando. Eu ainda vou voltar um pouquinho no passado, né? Nessa gestão de performance que vocês faziam entre o contratante. Vocês já faziam gestão de times híbridos pré-pandemia? Não. A gente fazia a gestão dos KPIs. Né? Se estava no modelo híbrido, home office, ou estava 100% né, na presencial, era uma consequência. A gente Mas já existia pré-pandemia operações da qual vocês participavam com? Olha, se sim, não era perceptível para a gente. Tá. Né? Não era um fator que fala assim, olha essa célula de forma diferente para poder
entender como é que tá a performance dela. Tá. Isso a gente não teve. E pós-pandemia e pós-pandemia, como que foi esse desenrolar aí? Ah, Que depois nós vamos entrar no produto de vocês aí. Isso, bom, na pandemia, Cris, ninguém estava preparado, né? Nem a gente. Então a gente fez essa ferramenta que a gente está comentando no Evertrack para poder, em cima de uma necessidade interna nossa, de que o pessoal está fazendo, de que não está, né? Como é que a gente ajuda as pessoas? Então a gente teve essa necessidade. Então primeiro foi interno, Tá. né? Todas as operações. Você sabe que esses são os melhores produtos, né? Sim. Que a gente faz para resolver a nossa dor e depois amplia, né? Eu gosto muito, Cris, quando a gente fala a gente usava um termo há muitos anos atrás, sócio de resultado. Tem que ser isso. Cris, você tem suas dores como empresário, eu também tenho as minhas, e a gente tem que ser muito sincero que nosso objetivo aqui é prosperar. Claro. Onde a gente pode se ajudar, né? Claro. E aí o se ajudar é em cima de necessidades e em cima de números. Claro. Aí a gente consegue, Claro. então, estabelecer uma relação sadia. Ver seus números entrevistados, dá pra fazer parceria com a maior parte deles. Claro. E é legal, desde que o outro lado também faça sentido para o negócio, Claro. né? Então é um pouco disso. Então, voltando para o tema, esse remoto, para todo mundo para o remoto. Então, também, os indicadores que estavam presencial estavam 100% remoto. O modelo híbrido começou a acontecer depois de meses, a gente já estava mais preparado. Sim. Mas o cenário o cenário da saúde no mundo ainda não teve aquela preocupação, tá híbrido ou não. Tá, a preocupação, lógico, era com as cláusulas contratuais Claro. de sigilo, antifraude. Isso sempre existiu. O último episódio nosso falou de leis trabalhistas, né? Sim. Teve impacto, teve uma mini reforma trabalhista para adequar a legislação de pessoas, né? Fora do ambiente corporativo, ali no escritório também. Teve, né? mas assim, Cris, ao meu ver, tá? Também não sou especialista como doutor, mas dos 2 anos foi sobrevivência. Sim. Então ninguém olhou muito nesse. Óbvio que a gente foi aprendendo e foi se preparando, mas no comecinho ninguém sabia o que estava acontecendo. Claro. Esse já tá vivo, né? A gente acreditou que em um momento da nossa vida a gente tá batendo palma pros médicos na sacada do prédio, trancado e olhando a outra. Meu, é desesperador. Né? Então são momentos de que esperamos não viver mais, Claro. né? Mas que nunca imaginamos viver. Como é que você vê hoje o mercado? Eu vi um estudo agora da FGV, do início desse ano. Falou que acho que 33% das empresas estão com um modelo de jornada híbrida. É isso mesmo? Você tem mais acesso a esses números? Não? Assim, Cris, não existe, depende muito do segmento, depende muito da maturidade Eles dão da uma empresa. fatiada lá também, mas na média Porque são 33% segundo a FGV. o que eu gosto de falar, né? Essa pergunta normalmente ela é muito complexa, né? Se a gente não analisa o contexto. Então vamos pegar uma concessionária de carro. Eu quero andar de carro. Como é que eu vou comprar carro pela internet? Não vou entrar. A experiência tangível, né? Então você precisa. Nem que eu for comprar pela internet, mas eu andei primeiro. Claro, é a experiência tangível. Você tem que. Perfeito. Né? Então isso não muda, né? E aí, qual que é a função? Vamos pegar um desenvolvedor de software sênior. Pô, o cara quer estar em Paris tomando um café desenvolvendo. Se for atribuição da contratação presencial, ele nem vai querer a vaga. Ele não quer a vaga, mas ele já está sênior. E o que eu faço com o júnior? Como é que eu faço capacitação com o júnior? Tem as plataformas de learning? Claro que tem. Mas e as interações? E as dicas? Então, a vivência, né? Exato. Então depende muito do cultura, depende muito do momento, com o formato de trabalho. Então, assim, é muito complexo, né? Então, poxa, existem movimentos do presencial? Existem. E os movimentos o movimento do presencial forçado tá fazendo perder pessoas. Ou você tem que estimular com o salário mais alto dele estar voltando a trabalhar em loco, o cara não tem interesse. E ao mesmo tempo, Cris, tem profissionais, a gente pega profissionais que abusam. Sim. Tem profissionais que têm 2 empregos, né? Trabalhando remoto. Sim, eu sei de casos assim, né? Você pede uma reunião, vem cá, vamos fazer uma reunião de um dia. Não posso, mas não posso por quê? Como assim? Né? Então assim, na nossa experiência é essa. Qual que é a experiência da Meta? Híbrido. O modelo híbrido funciona. Né? Tem pessoas que estão fora. A gente tem um funcionário que, se não me engano, está na Colômbia. Não tem problema. Combinado não é caro. Claro. Mas vamos fazer um War Room, pessoal. War Room, por exemplo, em presencial rende muito mais. A gente está muito nesse momento também. Acho que tudo tem um momento, contexto da empresa, os desafios daquele momento, né? Eu acho que hoje a nossa jornada lá deve estar 70-30. 70 distante, 30 presencial. Tem algumas forças que a gente pretende fazer agora nesse final de semestre e começo do ano, que provavelmente deve inverter um pouco essa relação, ficar
40 residencial, 60 presencial. Então, acho que depende do momento da empresa também e os desafios que a empresa tem naquele momento. Agora, a grande questão que fica sempre a lacuna, né? Se todo mundo acha... Uma vez um amigo meu falou assim, quando todo mundo acha que tá certo, tá todo mundo errado. E aí, trazendo isso pro nosso assunto aqui, que é o desafio de gestão de times híbridos, né? O colaborador sempre vai achar que ele tá entregando mais do que o tempo contratado. E o contratante sempre acha que ele está aquém. Então, assim, eu entendo que o produto de vocês vem sanar a ciência da coisa e tentar estabelecer uma relação de equilíbrio. Qual que é o desafio da Evertrack e o produto nasceu com qual intuito primordialmente, assim? Isso que você falou é muito verdade. A sensação de que, por um lado, eu tô sendo explorado, por outro, tô sendo enganado. Isso é muito ruim. Quando todo mundo tá certo, tá todo mundo errado, né? Exato. Então, isso é muito ruim, né? E aí, qual que é o objetivo da Evertrack? Primeiro, o que eu entendo é que é uma ferramenta de educação. Porque a gente não sabe o que é certo. A gente não sabe o que é errado. Então, vamos lá. A gente é 100% do tempo produtivo? A gente não é. E não devemos ser. Claro. Então a gente está aqui conversando, daqui a pouquinho toma um café. Aquela pausa ela é importante, não só para a parte interpessoal, mas a parte de dar uma refrescada para o cérebro. Né? Existem estudos que você tem um pico de concentração em 45 minutos e o máximo que você consegue ficar dedicado no assunto de 90. Vou te contar um pouco da minha carreira, né? Um dos meus primeiros empregos na área de tecnologia foi desenvolvedor de sistemas. Opa! Acho que você não consegue me enxergar como desenvolvedor de sistemas. Não mesmo. Mas, enfim, mas no começo de carreira a gente tenta tudo, né? E estamos aprendendo, tateando as coisas. Cara, eu tentava desenvolver rapidamente os códigos que estavam lá no planejamento modelado lá pelo meu gestor e o resto do tempo eu ficava andando na empresa para conhecer outros departamentos. Eu rodava a empresa inteira. Ia no RH, ia na contabilidade, ia na parte de infraestrutura técnica, uma pessoa que mexia com servidores. Meu barato era rodar, né? Então, e era para mim eram as pausas, né? Então eu tentava correr com o que eu tinha que fazer de entrega para ter pausas para conhecer e trocar com outras áreas. Realmente, a gente não fica 100% concentrado numa atividade. Acho que o nosso cérebro nem foi feito para isso, né? Não, e é muito curioso, Cris, porque primeiro que você estabelece métricas para isso, né? Então, a partir do momento que você entende que 100% do tempo produtivo não é saudável, na linha do tempo ele pode gerar um problema, a pessoa com 15% de produtividade é um problema também. Mas a primeira pergunta é o que é ser produtivo? Então, A gente olha a máquina... Isso ainda é muito, né? Exato, mas a gente tem um comportamento da pessoa. Então, o que ela faz durante o dia inteiro? Então, a primeira coisa que a gente faz é a gente entende o comportamento da pessoa, mapeia quais são os papéis. Vamos lá. Para uma pessoa que está no comercial 30% do tempo no Teams, não é problema nenhum. Sim. Deveria ter até mais, porque tem pouca reunião. Sim. Né? 30% para o desenvolvedor é desesperador. Estou perdendo tempo para uma pessoa que não é para estar... As informações precisam chegar formatadas para ele, né? Então, primeira coisa vamos entender, a gente já tem, lógico, né, na base, ela pré-configurada, né? A gente tem algumas APIs de integração que ele já classifica a natureza do site, mas não quer dizer que aquilo é verdade. E aquilo pode ser bom para um perfil e ruim para o outro. Então você classifica isso tudo. Então você tem um perfil de skill de parametrização por comportamento, por função. Sim, isso é rápido, né? Mas a gente faz acompanhamento, que a gente chama de setup, como todos os sistemas têm, né? De 3 a 4 semanas, coletando informação, ensinando a pessoa. Né? A segunda armadilha que a gente tem e é importante principalmente para o executivo não cai na microgestão. Pessoal, tem pessoas que entram mais cedo, da 8h30 às 9h, quer ver quanto foi o jogo do time dele, cara. E às 10h30 para ver a bolsa. Mas no final ele trabalha 85% do tempo. Deixa a pessoa ver, não tem problema. Desde que, óbvio, não impacte nas atividades que ele tem no dia a dia. Sim. Né? Então, eu tinha até feito uma pergunta assim, da linha tênue entre a microgestão e a gestão de produtividade. Exato. Né? Existe uma linha tênue aí, né? Muito. Se o soro pode virar veneno no... Muito, porque a gente não pode invadir a privacidade, não é esse o objetivo. Né? Eu vou dar um caso real que aconteceu num cliente nosso, que é o que a gente se propõe a fazer. Né? Poxa, é verdade que o Evertrack capta todo o comportamento do usuário na máquina? Sim, é verdade. É verdade que ela acessa todo o conteúdo da página? Não. Então, se você está olhando um banco, se você está olhando... isso não é nosso core, isso não... O que a gente quer saber é quanto tempo você ficou no Internet Banking. E se você for do financeiro, qual é o problema? Também tem isso. A atividade
ela faz Tá sentido. fazendo lançamentos, né? A gestão de caixa da empresa. Né? Exato. Mas Então, assim, só pra gente, né? O Evertrack, você falou, é uma plataforma de educação bilateral, isso, mas né? é isso De mesmo. regulação do contratante ou da empresa e do colaborador. Isso. Para que eles encontrem uma balança de equilíbrio entre funções, cargos, entrega. É isso que eu estou entendendo aqui. Isso. A gente tem um case, aí eu posso abrir, porque já é público já, com o Grupo Multi. Tá. O Multi, a gente fez esse case, a gente trabalhou, né, na pandemia, né, junto, e aí a gente incorporou a autogestão. O próprio usuário sabe o que está acontecendo com ele. E isso gera... O que isso gerou? Gerou entender o comportamento dele. Gerou que pessoas no remoto estavam com dificuldade numa rotina. Uma dificuldade de Excel, por exemplo, que alguém, o supervisor, ele já sabia qual o problema. Ele entrou em contato, vem cá, você está com dificuldade nisso? E resolveu a produtividade. E isso que, assim, tem uma tarefa que, em tese, é uma tarefa simples, intermediária, ele leva mais tempo do que a tarefa efetivamente deveria... Exato, mas tá. ele não foi treinado para isso. Ou Tá. o partido da premissa que ele tinha um conhecimento, não tem. Tá. O chefe tá certo, porque ele quer produtividade. O funcionário que tá fazendo o melhor dele também tá. Então, se a gente não der o insumo, fica aquela percepção, ou um desmotivado, ou outro muito bravo. E não faz sentido isso, entendeu, Cris? E vou dizer uma coisa, eu sempre dou exemplo, a gente sempre tem que se olhar pela sua régua, né? Eu sou uma pessoa, sou um dos sócios da empresa, a gente sabe que tem que aferir resultado, mas eu vou dizer que tem momentos que eu tenho um problema de me autorregular, né? Sim. Eu tenho dificuldade se eu não escrevo, se eu não entendo o tempo que eu tenho, se eu não... E aí eu aprendi a fazer meus controles. Eu nem sei se hoje em dia virou moda, todo mundo tem, né, transtorno de déficit de atenção, né? Eu acho que eu tenho, né? Assim, eu tenho problema com ruídos, eu preciso de silêncio, enfim. Devo ter um pouco, mas não é esse o caso. Mas aí, por conta disso, eu desenvolvi meus mecanismos. Quando eu tenho o Evertrack, esses mecanismos estão no sistema de maneira mais clara para um gestor ou para um próprio colaborador poder se organizar melhor aí no seu dia a dia? Sim, o colaborador ele pode ter acesso, depende muito da forma de contratação, mas ele Tá. pode ter acesso e aquilo virar uma ferramenta de feedback. Tá. E ele mesmo gerar uma cultura de autoevolução. Eu quero evoluir, eu quero ganhar mais dinheiro, eu preciso produzir mais. Então, no Grupo Multi, a gente conseguiu fazer esse case, foi muito legal. Né? Houve toda uma movimentação da própria empresa para poder assistir o colaborador nesse momento. Esse é um case. Eu acho que o segundo case que eu ia comentar, São Cris, quantos usuários você tem, né, no Multi? Né? na Multi não me recordo agora, mas assim, eu posso falar que a gente deve ter uns 15 mil usuários já cadastrados na ferramenta. Bastante. E aí é que eu posso falar, e um caso verídico, eu até ia comentar, a gente, olha como é importante uma ferramenta dessa natureza. Identificamos que teve uma menina num dia determinado que começou a buscar, fazer muita busca sobre câncer, muita busca sobre, sabe, quimioterapia. E aí, observando o comportamento dela no dia seguinte, ela deixou de almoçar. Putz, isso tem que mandar isso pro RH. Sim. Existe algum problema. A menina, ela tem uma boa performance, fez uma série de busca, mudou o comportamento dela. Sim. Então, esse tipo de coisa que é intangível. Sim. Porque é ser humano, você precisa dar um acolhimento para a pessoa. Ela visivelmente está com problema. Sim. Teve o caso da australiana, que a gente saiu tudo que é mídia aí. Isso foi clássico, né? Caramba, a menina trabalhava 18 anos, colocou lá um sistema para poder ver se estava trabalhando ou não. Mas ninguém perguntou por aqui, o que está acontecendo com você? Olha, eu vi que sua produtividade baixou. O que está acontecendo? Porque se instalou o sistema, já estava incomodado. E a menina podia ter um problema. Então, assim, acho que essa coisa, essa relação que a Evertrack vem para poder resolver com métricas. Sim. Eu confio, não confio. Gente, confio, não confio é muito abstrato. Claro. E não necessariamente confia hoje, vai confiar amanhã. Sim. Agora, qual é a métrica que a gente vai ter? Como é que a gente vai trabalhar com isso? Então, a proposta da Evertrack é essa, Cris. Eu até falei para você, a gente tem... a gente sempre se compara, né? Sempre tem que ter um parâmetro definido para você saber se está aquém ou está abaixo. Bom, por exemplo, eu olho minhas atividades, eu olho no meu iPhone a quantidade de horas que eu fico na semana. Eu costumo olhar, né? Onde eu tenho navegado, onde eu tenho ocupado meu tempo para me regular. Quando você não tem parâmetro, você fica muito solto, né? Eu acho que assim, se você fosse dizer qual o principal desafio de uma gestão de equipe remota, assim, se quiser dizer vários parâmetros, o principal, qual que é o maior desafio hoje? Cara, estabelecer métricas e uma cultura que permita fazer isso, Cris. Tá. Né? Eu acho que o sistema ele resolve uma boa parte, né? Mas se você não souber usar,
também é um problema. Tá. Então, poxa, qual é a premissa? Que aquele monitoramento, ele é construtivo, ele não é um sistema de vigilância. Ele é... Tanto até que eu ia te colocar esse tema, eu fiquei, falo, não falo com o Gabriel, a questão do bossware, né? Ficou um termo pejorativo aí Ficou né? porque a gente não houve uma preocupação em educar a empresa como usar esse tipo de ferramenta. Tá. Então, acho que a gente tem uma primeira coisa. A segunda coisa, que é super importante as pessoas terem consciência, principalmente os colaboradores, se a máquina é da empresa, ela tem o direito de saber o que está acontecendo, como é que ela está sendo usada. Claro. Então, isso está respaldado em lei. Uhum. Agora, não é porque tem um sistema lá que eu vou ficar sabendo, olhando as suas conversas pessoais. Isso já conteúdo de acontecia e-mail. em times presenciais. Já, gente. Né? Então, assim, não muda. Filtros de proxy, né? De navegação, né? Isso já... Então, não mudou muito, Sim. né? Então, a questão ela é uma informação mais granular, mas que se ela é bem compilada, ela traz muito valor. Claro. Então, por exemplo, a gente é empresário, e de repente tem 3 pessoas que estão na sua empresa estão insatisfeitas. Uhum. E caramba, você não sabe. E a pessoa vai embora e você não entendeu porque ela foi embora. Você sabe que a gente, por exemplo, um grande desafio das empresas, das equipes de sucesso do cliente, ou de CS, né? Como que é o termo mais novo aí, elas serem suporte 2.0. De resolverem questões que deveriam ter ficado na técnica ou no saque, e as pessoas que deveriam fomentar engajamento da ferramenta, hábito de uso do seu cliente, principalmente de quem tem ferramentas com uso recorrente, né? Em geral, se você fizer uma pesquisa, 80% dessas equipes estão tratando de arredondar coisas que não foram resolvidas no suporte por tempo de SLA estourado, né? Eu acho que, inclusive, isso deve ajudar bastante a ferramenta. Você vai saber a atividade da equipe de sucesso do Então, cliente. isso, mas ela mede. E Sim. ela vai te dar uma métrica importante. Sim. Cabe à empresa, em cima daquele insight, em cima daquela recomendação, ter uma ação. Sim. Até porque se existe esse problema, tá muito no talento da pessoa que está resolvendo e não no processo. Tá. Então você tem que resolver isso no processo e de novo, acompanhar, continuar medindo isso. Uhum. Mas a ferramenta, ela é um importante agente transformador. Tá. Mas ele não é o único. E a primeira coisa que a gente precisa para poder viabilizar esse momento novo é a consciência do uso. Sim. Parte a parte. Você acha que o Evertrack, assim, os nossos clientes, a gente, em geral, quem tem mais aderência com o serviço da Yungo, que é viabilizar a comunicação de voz em ambientes remotos, são normalmente empresas de serviço. Uhum. Então, a gente tem empresas de consultoria, empresas de engenharia, empresas da área da saúde, empresas advocacia, contábil, eles enxergam mais valor no nosso produto, né? Não sei se pelo modelo, de entender que o trabalho remoto é uma realidade. O Evertrack, você acha que é para qualquer tipo de negócio? O Evertrack sim, mas em modalidades diferentes. Tá. Então vamos pegar uma empresa de pequeno médio porte. O Evertrack super cabe. Por que cabe? Porque o dono, o empresário que adquire a ferramenta, ele ao adquirir, já tem uma preocupação de como está o time dele. Sim. Se ele é educado, e é isso que a gente se propõe a fazer, da forma do uso, de começar a entender que aquilo é para cuidar das pessoas, de orientar as pessoas, sem dúvida nenhuma, ele tem uma chance de transformar o negócio dele, tá mais perto. Sim. Gente, é só uma Que é o grande receio do SMB, normalmente é o decisor. 80% das nossas vendas SMB, a gente fala com o dono da empresa. Então, isso é importante. Agora, assim, é normal ele se perder, como a gente já falou, da microgestão. Esquece o BBB, deixa a pessoa, tá trabalhando. Sim. Agora você tem outros potenciais usos, e aí é uma ferramenta também de respaldo. Então busca para o processo trabalhista. A pessoa que está mal intencionada, ela passa a pesquisar tempo sobre isso. Claro. Né? Putz, a fórmula, uma outra coisa que acontece bastante, a pessoa ficar 2 horas navegando na bolsa, esticar 2 horas do trabalho e pedir hora extra, gente. Sim. Então, isso a ferramenta... Que não é algo incomum. Não, né? não é algo incomum. Sim. E, de novo, a gente não estamos formando o juízo de valor do colaborador, claro. mas dando uma métrica para poder entrar. Pessoal, você quer olhar a bolsa? Não tem problema. Essas 2 horas eu não vou pagar. Claro. Porque não faz sentido. Embora exista uma jornada, assim, embora existe ponto remoto, você não consegue controlar a jornada remota. Agora, tem pessoas que são mais produtivas na parte noturna. Sem problema, se ela cumprir as horas delas na semana, num horário deslocado, né? Mesmo que o contrato de trabalho dela seja, né? E as entregas delas acontecerem,
Pra mim também não vejo problema nenhum. Mas exato, você não está lidando com atendimento ao público, você está lidando com o desenvolvimento de alguma coisa que não depende da disponibilidade do time. Sim, Qual é o problema? sim, Então a gente tem pessoas na meta que 7 horas da manhã, tem outras pessoas que é 11 horas da manhã, mas que Sim. vai até às 10, 11 horas da noite. sim, E 10, 11 horas da noite, nossa, ele é burnout? Não é burnout. claro. Ele parou pra ver BBB, parou pra ver. E normal, é a dinâmica dele. Tá claro. entregando? Tá. Tá produtivo? Tá. O que ele faz naquele intervalo, aquele espaço que a gente fala de Sim. neutro, gente, deixa o cara. Eu penso assim, o problema é só quando o resultado não acontece. Né? Tanto é que sempre, novamente, medindo pela minha régua, eu gosto de silêncio. Então, você pode me achar um maluco. Mas quando eu tenho que fazer grandes análises de dados, como eu tenho a cultura de dormir cedo, porque eu tenho 3 crianças em casa, eu não consigo fazer isso 11h30, meia-noite, porque eu já tô com meus neurônios já estão apitando. Agora, tem momentos que eu acordei 4 da manhã para fazer análise de dados. Olha que maluco. Ah, mas Aquele silêncio da madrugada, café, copo duplo, e eu ia lá fazer meu trabalho. Nem que durante o dia eu parasse um pouco, fosse fazer um shiatsu, alguma coisa assim, mas aquela produtividade das 4 às 7 da manhã, pô, absurda. Não, né? mas é isso, a gente aprende na nossa carreira que momento é esse. Claro, Né? E tem dias, Cris, que é incrível, não é produtivo. sim, Se aquele dia, eu vou te dar um exemplo ontem pra mim. Ontem foi um dia extremamente produtivo, cara. sim. Por sim. quê? Porque eu não tive silêncio, não tive condição. Não, gente, eu tava. Puta, não tava bem. Falei, meu, que uma coisa, 6 horas da tarde, vou parar no horário certo, porque normalmente a gente estica um pouquinho, né? Sim. Putz, hoje, 7 horas da manhã, vidradão, já me atualizando o que tá acontecendo, o que eu deixei de fazer. Você, Então, você acha acontece, que o cara. Evertrack, você vê, muito tem se falado no mundo de jornada de 4x1, né? Aham. Você tem 4 dias na semana, né? E você off. Você acha que o Evertrack pode ajudar empresas que Pode. pensam nesse movimento aí? Pode, né? Acho que cada empresa tem essa maturidade Sim. na gestão de pessoas, mas tem que ter uma ferramenta nessa natureza e mais importante, né? O Evertrack, a gente tem essa modalidade de licença, né? Que ajuda nos indicadores, mas também de consultoria. Tá. Porque a pessoa não vai saber interpretar o dado. Essa, Sim. por exemplo, de que a pessoa buscou câncer, ninguém ia achar. A Sim. gente buscou porque a gente tem experiência com isso. Uhum. Para gerar esses insights, gerar tudo. Então, para poder ir para a jornada 4x1, tem que garantir que aquela de 5 dias está funcionando direitinho. Tá. Sabe que sabemos que é produtividade, o time está engajado. Qual é o ganho que a gente tem, não só para o profissional, que é evidente, é um dia mais de descanso, Sim. como do resultado da empresa. Sim. Né? Porque você tem uma consequente redução de custo, por exemplo, um dia menos, Sim. né? Mas faz sentido? Sim. Não faz? Então, acho que de novo, é muito do contexto, cai naquela da jornada híbrida, o que a gente está Claro. falando. E você acha que a comercialização do serviço da Evertrack, né, que é o produto de vocês, é uma venda consultiva? Ela é uma venda consultiva, Você sem dúvida. não imagina isso como uma venda que ele entra no comércio eletrônico, clica, baixa o software e sai usando. Você não acredita que o impacto seja igual a... A ferramenta é possível fazer isso, tá, Cris? Sim. Mas depois de 3 anos, né, entendendo como funciona, é importante essa conscientização. É importante que, olha, legal, você tá medindo, mas vou mandar embora, porque calma. Talvez é a sua falha mesmo. Vou dar um exemplo que o Evertrack faz, tá? Tá pouco produtiva a pessoa, vou mandar embora. Você já olhou a máquina da pessoa? Ela trava 6 vezes por dia. Você sabe que essa também é uma coisa imensurável, já passamos e vivemos. O que aconteceu? Pré-pandemia, algumas pessoas tinham desktop, né? A gente tinha outro modelo de trabalho. Ao longo bom, todo mundo, né? Na pandemia, caçando o notebook. Compramos notebook para todo mundo, né? Perfeito. Passado 6 meses, 8 meses, aí começam a vir as questões, porque tem atividades que o cara fica com 8 abas do Chrome aberto, aquelas questões de memória, né? Sim. Então, isso sempre assim, é uma demanda que parte da parte lá de control desk da empresa, né? E a gente não sabe efetivamente se precisa, se não precisa, né? O pessoal que trabalha com audiovisual tem uma outra demanda de máquina, né? Tem edição de vídeos e tudo mais, só que isso é imensurável, né? É o relato do usuário contra o, né? Então assim, o Evertrack monitora a saúde da máquina, te dá alertas de acordo com se é CPU o problema, se é espaço indígito, ela te dá alertas Legal disso. isso, hein? Acho que uma outra coisa legal também, Cris, aí já pensando no exemplo que você deu aí da máquina, de o pessoal que trabalha com publicidade, que os Sim. sistemas mais pesados, a gente também tem um sistema de inventário, isso é legal pra caramba, tá? O meu processo, ele não é gestão de ativo, Tá. não é meu propósito esse, Tá, mas de monitorar a máquina como um recurso necessário para o colaborador fazer seu trabalho, tá. né? Então, não quero penalizar o colaborador porque tem a máquina ruim. Claro. Mas olha que legal para o empresário, né? Direto, né? Algumas áreas específicas pedem contratação de um software.
projetos, pede o Project, pede o Visual, Sim. pede o pessoal de marketing, um Adobe, Illustrator, nem sei se existe mais, dando exemplos, né? Sim. Ele usa depois que você comprou? Nossa, e são licenciamentos caros, né? Então, ele usa. Porque a renovação vai vir daqui a 1 ano, cara. Nossa, e é caro. Então a gente consegue, né, entender como é que foi o uso dele naquele ano. Comportamento de uso, né? Ah, vai renovar? Pera aí, amigo. Você usou 3 dias no ano, você quer que eu compre essa licença? Não, eu vou mesmo. Cálculo de ROI, né? Não vou. Ah, isso é Né? muito Então, legal. Então isso é muito legal, mas sempre pensando na produtividade. Então não é gestão de ativo. Ah, a gente tem outros recursos, por exemplo. Coisas legais, muito nichadas. Face ID. A pessoa que está na frente da máquina é ela mesma, que deveria estar na máquina. Nossa. A gente calcula o score, então você sobe um gabarito, normalmente com um documento, para saber se aquela pessoa tá lá, é ela que deveria. Então eu dou um Ctrl+Alt Del, desbloqueio a máquina, tiro uma foto e comparo. Ah, eu fico mandando a foto da pessoa porque ela tá em casa à vontade? Não. Eu gero um score de similaridade, de acordo Sim. com o score, ou bloqueia a máquina ou faz qualquer outro tipo de ação. Nossa, cara. Então, isso foi um negócio que a gente teve que fazer. Nossa, é complexo. Agora, assim, falando de. Bom, você vê, é ampla a linha de dores que vocês resolvem. Quando você. Eu imagino que vocês devam ter uma dificuldade de achar o cara que mais vê valor dentro de uma empresa. Tudo é legal o que vocês estão fazendo. Agora, isso se aplica a RH, se aplica ao cara, o gerente de tecnologia da empresa, dono, gerente financeiro, que você está falando de licenciamento. Quem você acha que. Eu sei que é multifatorial aí, mas quem você acha que vê mais valor no Evertrack aí dentro de um. Você pega uma empresa média grande e fala, puxa, isso aqui, quem você tem encantado quando você conversa aí? A gente procura na conversa entender qual é a dor da pessoa, né? Sim. E, de novo, sempre com um propósito consultivo, né? Você me falou dois aí que, pra mim, pra minha pessoa, a questão realmente de saber produtividade é sempre aquele obscuro, Uhum. né? É obscuro, eu não vou, né, dourar pílula aqui, é obscuro, principalmente quando não acontece, né? Porque quando tá tudo bem, ninguém liga. E a não de inventariado, mas de uso de máquina, pra mim, até pra renovação de parque, programação de renovação de parque, que não necessariamente às vezes você quer trocar 30, 40 máquinas, você pode fazer de imediato, né? Você pode. Então, né, eu acho que a questão do gerenciamento de máquina, pra mim, é sensacional, assim. Não, Cris, assim, a gente aprende muito conversando, né? E óbvio, né? Quando a gente fala de produtividade para a pessoa que de TI, normalmente é muito longe para ela, né? Mas quando a gente começa a falar que a gente faz o teste de internet, que ele fica escutando o tempo todo que a internet tá ruim, opa, peraí, aqui tem um valor. Então depende muito da dor, né? Vocês fazem também o monitoramento da internet? Fazemos. Você sabe que lá, com a pandemia, a gente colocou como benefício Vale internet? a gente paga na internet do usuário. E eu vou falar uma coisa que a pandemia transformou o nosso negócio também. Porque quando a gente instalava o nosso PBX em nuvem, eu chegava lá numa empresa de 50 colaboradores, olhava a rede do cara, o link, o roteador, fazia um teste, snifava lá para ver se as portas do firewall estavam tudo beleza. E o cara tinha 50 telefones IPs ou 50 ramais no computador, usando dentro de uma rede corporativa. Com a pandemia, eu comecei. Nós saímos de um cara que era um usuário, que era uma empresa do meu serviço, e eu passei a monitorar 50 redes residenciais. Isso foi bem duro pra gente no começo da pandemia. Porque tinha usuários que falavam, não consigo usar o serviço, aí você olhar lá a internet dele. Eu não tinha esse monitoramento. Porque eu não tinha um device com propriedades de monitoramento lá dentro da casa do usuário para poder, né, dar um raio-x de como a internet dele estava. Então nós vivemos um grande problema. O nosso saque, março de 2020, estourou de chamado, porque todo mundo pegou o ramalzinho dele, foi para sua rede residencial e começou a usar o serviço como se estivesse na rede corporativa. E eu não tinha nada para monitorar isso, cara. Então, mas essa é uma das dores. Como a gente também, a gente não tinha ideia do que o pessoal estava fazendo em casa. Sim. Né? Como a pessoa me liga chorando, gente, alguém gritou com ela? Não, é um problema pessoal dela. É um tio que ficou doente, é aquele estresse de estar o tempo todo com as crianças, porque não tinha quem cuidar, gente, foi um momento, assim, né, triste, obviamente, mas transformador também, né? Ó, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Estamos caminhando aqui para uma vez estabelecido, coloquei o Evertrack, tá tudo bem. Quais foram as grandes transformações que você observou nesse período aí? Eu sei que vocês estão num momento de... É um early stage aí desse...
vou chamar isso de uma startup dentro da Meta, né? Isso, É uma boa. é essa É a mesma isso. definição? Pode ser. A Meta eu já conheço há muito tempo e eu imagino como o Evertrack deva ser, porque em 2014, quando eu tive contato com vocês já tinham uns dashboards assim da NASA, né? Tudo que a gente vê agora de monitoramento, de tela, né? Eu lembro de um NOC de vocês aí que era uma coisa assim. Eu não vou dar o nome dos clientes, mas de clientes grandes, com operações distribuídas no Brasil inteiro, e vocês já faziam isso de uma outra maneira. Instalado o Evertrack, quais foram as grandes transformações que você viu na parte de RH nas empresas, na parte de gestão de pessoas? O que você tem notado? Olha, Cris, a gente é muito embrionário e assim, depende muito do segmento da empresa, né? Tá. Então, eu vou dar um exemplo que foi frustrante e um outro exemplo legal. A gente é uma empresa que está no mercado de CX há 10, 12 anos. Prestamos serviço para a maior parte dos call centers. Quem não quer saber se a gente na ponta tá trabalhando ou não tá? Sim. Então, para a gente era muito fácil. Vamos criar uma ferramenta, vamos para o nosso mercado e vamos escalar a ferramenta. Sim. Cris, não rolou. Que loucura. Não rolou. Por quê? Aí a gente começou a entender. Porque, primeiro, é mais um sistema para todo mundo ficar olhando. Tá. Segundo, você acha que todos os supervisores vai ter a maturidade de acompanhar o tanto de problema de assédio que você pode ter? Então a gente demorou para enxergar isso. Então hoje a gente propõe uma consultoria, porque para os executivos, o nível gerencial, como insight, do tipo, olha essa pessoa, ela tá com um problema de burnout, olha essa, mas não deu certo. Agora, olha a contrapartida, no segmento contábil, super deu certo. Por quê? Porque a gente foi entender, o proprietário, o empresário, ele é atuante. Sim. Ele quer saber, ele quer entender. E agora nosso papel é educar. A gente foi na Conar agora, no mês passado, né? Tá. Para entender o que o mercado de RH fala. E eles falam de People Analytics, eles falam de bastante coisa que a gente pode colaborar. Tá. Mas para cada nicho é um aprendizado. É uma visão, né? É uma visão, ótima. como é que eu abordo. Contabilidade o pau canta, né? Porque a gente tem muito cliente contábil, Isso. né? E eles precisam do resultado, tem prazo para entregar, não pode furar com data, né? Agora, a visão do RH realmente é uma visão, né, que depende, né, mais ao olhar, né, do ser humano, né? Eu vi um estudo recente também, diz que o Brasil só perde pro Japão em burnout, né? Sim. 70% dos trabalhadores do Japão tem burnout, no Brasil nós estamos falando em 30%. Então, mas né? uma coisa curiosa, Cris, é outro aprendizado, tá? Você, né, está instalando a Evertrack na Yungo. Sim. Tá, e talvez... Tô bem ansioso, né, para ver os resultados. Aí, Thiagão, manda bem aí, que eu tô esperando meu time, Thiago e Bia aí, vocês se viram pra explotar isso daí, hein? Já tá Então, lá então, nas tarefas deles lá. Vamos lá, Bia, vamos acelerar isso daí. Tá. Porque você vai entender, cara, que você vai ver a empresa descalibrada, normal. Sim. O que acontece... Você não tem parâmetro. Não, e mais do que isso... Não, e descalibrado é porque não tem parâmetro. Vamos fazer analogia boba. Meu pneu tá vazio. Mas qual é o calibre? Né? Descalibrado foi ótimo que você usou, porque tem que encontrar o equilíbrio aí. Não, e mais do que isso, mesmo tendo que configurar, fazer a parametrização correta do sistema, a tendência é o sênior estar sobrecarregado e o júnior mais ocioso. Então, você sabe Problema que isso de gestão. Então, de maneira... Agora a gente melhorou bastante, mas você tá me dizendo uma coisa muito louca que eu nunca tinha escutado alguém falar assim. Mas realmente eu notei isso, né? Eu notei isso pelo menos o ano passado. Os sêniores, bom, você sabe que você vai pro escritório, quando você vai presencial, você vira psicólogo, né? Sim. Então, as queixas, o sênior reclamando, né? E o time, né? Muito louco isso que você tá me dizendo. E aí acontece, como é que o sênior às vezes toma a decisão de fazer as coisas sozinho, porque até passar para a pessoa demora para ela aprender. Sim. O remoto piora isso, Sim. porque aí acontece. Pessoas em onboarding que acabou de entrar. Não, e agora é o seguinte, aquelas coisas do tipo, Cris, tem 5 minutos no escritório? Sim. Agora você tem a agenda do Teams infernal, cara. Isso pra aí. você fazer uma conversa, cara, você tem que mendigar, mandar mensagem para um lado, por outro. Isso mesmo. Então, isso mesmo. essa dinâmica é ruim. Então, o desafio... Esse é o mal assim, eu não tô aqui, né? Nós vivemos de comunicação síncrona, nós somos defensores da voz, eu preciso porque é a nossa empresa. Mas tá dizendo mendigar significa você ir para um assíncrono e o cara responder quando quiser, né? Isso, né? Mas e ele não ter a disponibilidade de tempo. Porque é normal, gente. A desafio vocês pegar o Outlook de vocês, o Teams, o Google Meet, e olha o tanto de reunião que vocês têm. Eu não consigo responder todos os meus e-mails. Não, ponto. Cris, cara, aqueles 5 minutos que resolve o problema virou um inferno.
Então, Porque às vezes putz, você resolver no café, em pé, né? você resolve num café. É. Então, poxa, né? O modelo presencial, na nossa opinião, morreu. Ah, Morreu, não faz mais sentido. Acho que a pandemia veio para poder ensinar pra gente a valorizar o momento com a família, claro. entender a busca do equilíbrio. Nossa geração, ela é workaholic por Sim, sim. excelência. Eu descendência oriental, né? Vou chegando nos 50, não preciso nem explicar como foi Então, meu caminho, né? então a gente tá na idade que o corpo começa a cobrar da gente. Sim, sim, Começa a restrição de um monte de coisa, começa a surgir coisa que você não tinha antes. claro, claro. Né? Dormir 9h30, 10 horas da noite, cara, não virou a vida. É, isso aí. Né? Então, Nunca pensei na minha vida. Né? mas acontece, o tempo chegou e tá cobrando a conta. E a Claro. gente agora tá na maior parte com criança, com adolescente, e que quer viver aquilo, cara. Sim, Né? A gente sim. aprendeu a dar valor nisso. É isso mesmo. Ó, Cantanhede, deixa eu te falar uma coisa. Bom, os desafios, eu já vou começar a falar encerramento de ano e o 2024. Qual é o seu principal papel dentro da Evertrack? Você é um dos cofundadores, né? Sim. Qual é o seu principal papel e desafio? O que você tem, assim, isso aqui, mesmo que você não saiba ainda como que você vai encontrar esse caminho, qual que é o seu principal desafio Cara, com o Evertrack aí? eu digo que meu pessoal é vivenciar, é escutar, tá do lado do cliente para entender quais são as dores Sim. e formatar. Tá. Então a gente no Evertrack tem tem muito carbono. O meu papel é como é que a gente faz o carbono virar diamante. Tá. Esse é o papel. Eu já vejo ele como diamante, eu já vejo ele brilhar, tá? Não, ele é fantástico, mas assim, putz, Cris, a gente vai falar, olha, vai acontecer uma situação de tipo, isso é um problema. Cris, Sim. calma, isso não é um Sim. problema. Né? Então eu gosto muito de levar para essa ideia de educação. Putz, você repetiu a palavra assim, vou dizer uma coisa. Quando você falou assim, o Evertrack é uma plataforma de educação para achar esse equilíbrio com base na ciência de dados e equilibrar as relações, foi, né? Sim. Né? E você vai conseguir que ele brilhe, esse diamante que eu já vejo brilhando, educando o mercado. Porque você concorda que é muito curto espaço de tempo, né? A gente vem em transformações assim, né? É o que eu te falei, nós tivemos uma vida pré-pandemia, nós fomos compelidos a viver longe de todo mundo, nós voltamos, nos adequamos, mas ainda está muito novo, é incipiente ainda, né? E a gente, o mercado é tão rápido, se transforma todo, que eu vou te falar o vídeo que eu recebi ontem do meu head de inovação. Já colocamos IA na Evertrack. Olha isso. Para poder entender. Estamos aprendendo. Claro. Porque... A gente tem começado a usar IA em algumas. Eu preciso tocar nisso. Para entender, precisa tocar, né? Exato, gente. Putz, eu quero saber quem é que tá acessando isso. Óbvio que nosso objetivo é que entregue valor, né? Claro. Porque não podemos fazer da IA um grande fofoqueiro. Claro. O que a gente quer é que ela entregue valor. Porque a gente tem que estar antenado, a tecnologia muda, né? E cada vez mais, acho que cada vez mais não, cada vez mais é evidente que o comportamento do ser humano é o que a gente entender e compreender ele. Sim. É o que dá valor. E nossa proposta é mais do que isso, é educar. Sim. Educar para a gente ter um equilíbrio na qualidade de vida, para estabelecer uma vida produtiva, de se trabalhar até o horário que tem que trabalhar e ter aí todos os argumentos para, seja aí para o cliente, seja aí para os próprios empresários, o que está acontecendo e o que o negócio precisa. É mais gente? É menos gente? Né? Eu tenho um outro exemplo, Cris, bem rápido. O nosso head de desenvolvimento pediu uma contratação do desenvolvedor. Tá. E aí, fomos olhar, o próprio Marcelo, o CEO, ele foi olhar. Vamos olhar o tempo vamos olhar seus desenvolvedores quando tá trabalhando. Tá trabalhando muito mesmo, mas caramba, 30% do tempo em Teams? Por quê? E aí na conversa chegou a contratação, precisava de um gerente de projetos. Sim. E não do desenvolvedor. A modelagem, especificação de projeto, né? Você gastando muito tempo para entendimento, né? Exato. Então, assim, olha a riqueza. Então, quanto de dinheiro não é desperdiçado porque a empresa está torta, porque tem um head que ele é mais, ele participa mais e pede mais coisa, aquele que não pede tanto. Então, a gente veio para poder ajudar a entender qual que é a dinâmica da empresa e colaborar com isso. Falando de uma maneira geral, toda empresa tem um desafio econômico de crescer, dar dinheiro. Ele é um professor meu de administração me falou isso na faculdade, né? Agora, óbvio, a gente consegue fazer isso quando nós temos pessoas saudáveis, mentalmente bem, engajadas com o propósito, né? Agora, o que mudou? Essa empresa opera em qualquer lugar, né? Olha o nosso, né? Nosso slogan, livre e conectado. Né? Não tem como, né? As pessoas estarem fazendo parte de algo e não terem um ponto de conexão,
né? Seja humana ou numa troca de indicador ou informação para que a corporação funcione, né? Então eu acho que nesse aspecto o Evertrack é sensacional nisso. Ó, eu vou agora pular, né? Para ir pro finalzinho aqui, né? Tem o nosso assunto, cara, mergulharia, tem muitas coisas que eu gostaria de saber mais. Nessa sua vida de empreendedor, te conheci colaborador, né? De uma operação grande. Aquela operação chegou a ter quantas pessoas que você... Mas 1.000 e pouquinho, se eu não me engano. E pouquinho. Você estava na inteligência de negócio naquela Sim. época, né? Como é que você se atualiza agora? Hoje você empreende, é cofundador de um projeto aí magnífico, que eu sou grande admirador, você sabe disso, já te falei antes da gente começar. O que que você tem feito na sua vida? Como é que você tem renovado seu conhecimento? O que que você tem feito para desconectar um pouquinho também do dia a dia? Então, Cris, eu tô vendo uma transição de carreira, né? Tá. Então eu fiquei muito tempo em entrega, no desenvolvimento, primeiro na parte técnica, depois em gestão de entrega, Sim. e agora eu tô indo pro comercial, Tá. né? E aí eu sou dedicado a aprender, Sim. né? Então, assim, tá do lado do cliente, entender quando que você liga, quando você você tem o equilíbrio de você tá querendo fechar um negócio, você não ser aquele cara chato, né? Entender comportamento humano, né? Exato. Como é que as minhas soluções são utilizadas? Que espaço que a gente tem para entregar valor? Então eu falo que eu não quero, né, nesse primeiro ciclo, eu não tenho nenhum ano ainda, é esse aprendizado. Poxa, o Cris é um cara que eu gosto, preciso ligar para ele fazer alguma coisa. Sim. Por que a gente perde? Olha quantas pessoas queridas que a gente tem, que colaboraram com a gente, que são de confiança, que a gente perdeu o contato. Sim. Pensa Sim. agora, putz, quanto tempo falo que eu não falo com fulano, ciclano? Pô, tu tem que falar com esse cara. Não, e não só porque tem negócio, porque entrega, porque você aprende, era Troca aprendizado. mesmo, né? Exato. Troca. Então, ó, tá riquíssimo o bate-papo aqui. A gente já falou um pouco antes da Yungo também. Então, isso é rico. E isso faz a gente pensar, voltar pro nosso negócio. Você estava comentando a sua iniciativa de marketing digital, é uma coisa que a gente quer aprofundar. Então, assim, essa troca ela é importante, Cris. Legal. E você sabe que é engraçado, né? A gente falou, tudo que a gente tá falando tá calcado em conhecimento de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, mas aqui no finalzinho a gente tá falando de humano, né? E aí, assim, né? Eu vou te fazer a minha perguntinha clichê aqui qual o papel da voz e da comunicação na sua vida? Uma vez que agora você tá na área comercial, quão importante é a voz aí pra você na sua vida, no seu negócio, nas suas relações? Né? Total. Cris, aprendendo, né? Porque uma pessoa de entrega, ela não tá preocupada muito com... Ela tá mais preocupada em informar do que escutar, né? O comercial é totalmente ao contrário. Então, você faz uma ligação, né? E você começa a entender... Putz, vou falar um caso que aconteceu hoje, vindo pra cá. Ele tava com uma proposta quase fechada e não aconteceu, cara. E, poxa, por que não aconteu? Eu liguei pra pessoa. A primeira coisa O mais importante é entender, né? Exato. Por que não fechou? Claro. E a pessoa tava frustrada. E você ligou? Liguei. E ela tava Ao frustradíssima telefone, por não fechar. Ela tava frustrada porque ela entendeu que o custo que eu passei fazia sentido e que por que não fechou. Então, no final das contas, eu liguei, obviamente, chateado, mas querendo entender e aprender. E a pessoa tava muito mais frustrada do que eu. Sim. Como é que eu sei isso mandando uma mensagem? Posso te mostrar a mensagem da pessoa depois, não deu certo. Custo, Claro. Mas não tem, né? Não tem a vida. Não tem sentimento, né? Então, acho que a gente, quando a gente zela para zelar por relações humanas, a gente não ou é presencial, ou é escutando, ou é vendo, mas assim, não use texto. Eu vou dar um outro exemplo de como a nossa vida ficou Não use pobre. texto, eu vou até colocar na edição, não use texto. Olha como nossa vida ficou pobre, cara. Parabéns. Quantas pessoas você para pra ligar? Você manda um WhatsApp, parabéns. Aí, putz, se você puxou um assunto, parabéns pra você. Porque virou frio a relação, não existe mais aquela ligação de 15, 30 minutos. A gente cresceu recebendo ligação quando era mais novo. Claro. Hoje nossos filhos estão vendo o quê? O aniversário, ficar respondendo mensagem, ou faz aquela festança enorme que você vê todo mundo, não conversa com ninguém. Desconectada, né? Exato, cara. Vou dizer uma coisa, né? A gente tá avançando. Eu sempre falo do pêndulo da tecnologia. Da mesma maneira que a tecnologia pende para um lado, assim, com inovações, a gente tá vivendo um ano, né? De um avanço muito rápido, poder de processamento, o acesso, né? Então, quebraram todas as barreiras. Então, a gente tá vivendo uma época de avanço, né? Só que com a mesma força que esse pêndulo vai para um lado, ele volta com as pessoas querendo falar, as pessoas querendo se encontrar, apertar a mão. Eu vou dizer, falando até de marketing, já vi estratégias de pessoas mandarem mala direta, porque sabe que a pessoa vai receber, e já vi pessoas escrevendo cartas, porque sabe que aquilo está altamente personalizado e que alguém dedicou um tempo a você. Que doideira que esse mundo tá. Gabriel, cara, adorei a sua presença aqui. Eu queria deixar um espaço para você
colocar suas considerações finais e também deixar como é que as pessoas te encontram. Como encontra o Gabriel nas redes sociais ou Evertrack, fica à vontade aí para deixar um... Bom, pessoal, acho então, só aproveitando o espaço que o Cris deu, né? Hoje eu tenho meu LinkedIn, né? Eu atuo bastante no LinkedIn, não tem outro tipo de mídia social. A meta com 2es.com.br, o evertrack.com.br com um adendo. Quem for cliente do Cris e quiser contratar o Evertrack, liga para ele que cliente da Yungo tem condição especial, tá? Então a gente vai dar esse carinho porque, né, até para a gente consolidar aí uma retomada de relacionamento por muito tempo, e acho que a gente tem muita oportunidade de, né, seja no acolhimento por voz, ou seja no monitoramento, agregar para o dia a dia dos empresários. Muito bem. Gabriel, olha, quero agradecer a sua presença aqui conosco. Eu sou um grande admirador da Meta, né? Já lá no passado, fiquei encantado com esse novo movimento, esse novo produto. Estarei sempre próximo aí para poder ajudar a potencializar, porque eu acredito bastante na ferramenta e na entrega dela. Quero parabenizar o tempo do Gabriel conosco aqui, aprendi muita coisa. E eu acho que assim, eu também queria ressaltar, a gente tem um objetivo comum, né? O objetivo tanto da Yungo como da Evertrack é melhorar a vida dos colaboradores remotos, né? Melhorar a comunicação, o entendimento, a rotina e a performance para que todos saiam felizes nessa relação. Espero que a nossa audiência tenha gostado bastante desse novo episódio, o 6º episódio da série. Um grande abraço a todos. Não esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo, nos sigam nas redes sociais e até o próximo conteúdo aqui na Rolê Filmes. Grande abraço, até mais.